Bem-vindo à aula de número 2, por que aceitei a Jesus? Talvez esta é uma pergunta que você já fez, você que se entregou a Jesus há algum tempo, alguns meses, anos ou até mesmo algumas semanas, alguns dias, não importa. Por que aceitamos a Jesus? Essa pergunta, por mais que nós venhamos tentar dar uma explicação um pouco mais genérica, ainda assim ela é de cunho pessoal. Ela participa do universo da individualidade. Então, cada um de nós temos um processo, uma história, uma cultura, uma vida, e Jesus vai se relacionando com cada um de modo individual, e por esse motivo você vai se achegando a Ele ao ponto de se entregar a Ele. Entretanto, podemos caracterizar algo que venha a ser num contexto um pouco mais geral, onde todos participam das mesmas coisas. Por que aceitamos a Jesus? Primeiro, acredito que aceitamos a Jesus porque fomos atraídos pelo amor de Deus Pai. Isso é bíblico. Está escrito em Jeremias, capítulo de número 31 e verso de número 3. Com amor eterno te atraí. Então perceba que o amor ele funciona como um ímã. Ele é atrativo e o amor ele constrange. Quando você é convencido pela obrigação, você e eu fazemos as coisas às vezes com raiva. Quando somos convencidos pelo amor, constrangidos pelo amor, nós nos sujeitamos, nós nos submetemos, nós passamos a dar credibilidade àquela pessoa com a qual nos tratou com amor eterno. Então, quando falamos o primeiro ponto, acredito eu que o primeiro ponto é o amor. O amor que Deus Pai nos atrai. Deus Pai, na verdade, também, segundo as Escrituras, Ele nos leva até Jesus. Então Jesus diz, aqueles que o Pai me trouxe de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. Então você foi atraído pelo amor de Deus Pai, levado a Jesus Cristo pelo próprio Pai. Quando você se encontra com Jesus, entra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e tenta te convencer do pecado, da condenação e do juízo. Você sendo convencido pelo amor que te atraiu, mas aquilo que o Espírito Santo está trabalhando em tua vida, você se sujeita a Jesus Cristo. Então perceba que no processo da salvação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão agindo juntos no processo da salvação. Então o primeiro ponto seria justamente o amor. O segundo seria a parceria da Santíssima Trindade trabalhando em seu coração para te mostrar que é necessário se entregar a Jesus. Terceiro ponto, porque nós reconhecemos o poder de Deus Pai, o poder de Jesus. Quando nós reconhecemos o poder de alguém, também temos a tendência de nos submeter àquele alguém. Quarto ponto, por que aceitei a Jesus? Aceitei porque caiu as escamas dos meus olhos, caiu aquilo que fechava os meus olhos, eu estava cego para mim mesmo, cego para o pecado. Eu andava segundo as minhas próprias paixões, o meu achismo, as minhas leis. Agora não, tudo isso cai como se fosse um véu, uma cortina, ela caiu. Então eu consigo enxergar a minha realidade, eu consigo enxergar a realidade do mundo, eu consigo enxergar aquilo que estou provocando a mim mesmo e também a minha família. Então quando eu consigo enxergar o pecado em mim mesmo e o seu dano, eu reconhecendo que sou pecador e que não consigo me livrar de mim mesmo, que eu preciso de uma outra pessoa, então eu me entrego a Jesus, que eu sei que Ele pode perdoar pecados. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto é quando eu reconheço que só Ele, Jesus, pode fazer o que eu não tenho condição de fazer. Porque quando falamos de pecado, nós estamos falando de algo que você e eu não podemos tirar. Não temos a condição de tirar. O dinheiro não pode pagar o perdão dos nossos pecados. Os nossos bens não podem substituir ou nos isentar da consequência do pecado. Só o sangue de Jesus pode perdoar pecado. Logo, nós vamos ver que quando eu aceito a Jesus é porque eu reconheço
reconheço que só Ele pode fazer isso por mim. E por último, é quando eu tenho reconhecimento de que Ele pode nos dar a vida eterna. E a vida eterna, segundo Ele mesmo, é que conheçam a Ele e o Pai que o enviou. Logo, a vida eterna, ela não é um fim, ela não é um destino, ela já começa aqui quando você aceita Jesus como teu Salvador. Então, por que eu aceitei a Jesus? Tem as particularidades e esses artigos, essas características que eu acabei de falar, são aquilo que envolve o nosso cotidiano de um modo geral. O reconhecimento do poder dele, o amor dele, o reconhecimento de nossos pecados, que não temos condição de nos salvar, só ele pode nos salvar, só ele pode tirar isso e também ainda nos garante a vida eterna. Por esse motivo, nós aceitamos a Jesus. Te vejo na próxima aula e se prepara, nós vamos falar sobre pecado. O que é pecado?